A Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação de Antônia Fontinelli por danos morais à atriz Clara Castanho. Vamos perguntar para o Pedro Zambarda qual que é o contexto aí dessa história. A gente estava comentando aqui nos bastidores antes de entrar que é uma notícia boa, mas Uhum. que a história por trás dela é muito ruim. Até por isso eu não tive coragem de colocar o reggaezinho, que é a trilha sonora que eu normalmente colocaria para direitista perdendo na justiça. Mas é uma Uhum. história muito pesada para a gente poder fazer qualquer tipo de comemoração. A história, resumidamente, gente, só para vocês entenderem, a Clara Castanho teve uma gravidez indesejada e colocou uma criança para doação. Uma Aí o gravidez pessoal indesejada, vamos deixar claro, que fruto foi o fruto fruto de um de abuso. abuso sexual, fruto de um estupro. Isso. E a história teria sido vazada pelo hospital, e aliás, isso é um crime muito frequente. Ah, mas ela é famosa. Gente, as pessoas têm o direito à intimidade. Eu vou falar até de um caso que eu acompanhei, tá? Por exemplo, quando morreu o Arnaldo Jabor, eu soube alguns detalhes através de fontes que eu tinha próximas do ator. Tem coisa que você não divulga. Você não divulga prontuário hospitalar, você não divulga. Você divulga sim, você dá estritamente a notícia. O cara tá bem ou tá mal de saúde, você vai lá e dá. Eu coloquei que a saúde dele inspirava cuidados, que ele estava numa situação delicada. Pouco depois ele teve um AVC, para quem não lembra. Pouco depois ele morreu. Então é basicamente para isso que serve fonte anônima. Mas assim, a Antônia Fontinelli, começando por ela, que obteve a informação, e depois o amigo dela, o ex-amigo Léo Dias, que pelo visto acho que nesse processo parece que ele virou testemunha da Clara, por isso que ele não foi processado depois. E aí a Fontinelli sofreu os danos morais, mas ela teve ajuda muito cúmplice do Léo Dias na divulgação desse negócio quando o Léo Dias estava no Metrópolis. Você lembra, né, Sofia? Uhum. Você saiu por lá. E assim, é um combo de desumanidade, de misoginia, de machismo e de mau jornalismo. Tipo, jornalismo marrom do grosso, assim. Então vamos trazer para vocês aqui a condenação. Tá lá no site F5, que é de entretenimento da Folha. Antônia Fontinelli perde recurso e terá que indenizar a atriz Carla Castanho em 50 mil reais. Essa notícia, aliás, foi dada primeiro para variar, né, Sofia? Num programa do Danilo Gentili. Não sei se você lembra. Influenciador ainda precisará pagar 1,6 milhão pelo descumprimento de uma ordem judicial pela remoção de uma publicação ofensiva. Vamos entender aqui. Reportagem da Ana Cora Lima. A sexta Câmara do Distrito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação contra a Tonha Fontinelli. A decisão obriga a influenciadora a pagar 50 mil de danos morais, além de manter uma multa de 1,6 milhão pelo descumprimento de uma ordem judicial que determinava a remoção de uma publicação ofensiva. Em 2022, Fontinelli expôs a intimidade da atriz durante uma live. A apresentadora relatou o abuso sofrido por Clara, que resultou em uma gravidez e na posterior entrega do bebê para uma doação. A divulgação não autorizada gerou uma onda de ataques públicos, causando grande sofrimento à atriz. Antônia alegou que apenas comentou o fato de conhecimento público e não mencionou o nome da jovem. Antônia, não cola, tá? E você contou a história pro Léo Dias segundo o próprio. Então foi você que vazou. No entanto, a justiça entendeu que ela ultrapassou os limites da liberdade de expressão. Olha a liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão absoluta, gente. Utilizando um discurso ofensivo para prejudicar Clara Castanho. Segundo o colunista Anselmo Góes, do Globo, na ação o juiz ressalta que, mesmo sem citar o nome, os internautas identificaram a atriz, o que causou danos morais. O F5 entrou em contato com Antônia Fontinelli, mas não obteve resposta. A assessoria de Clara Castanho informou que a atriz não irá comentar sobre a decisão. O recurso que a Antônia entrou na justiça, Sofia, era para reduzir a multa. Tá? Essa era a preocupação da Antônia Fontinelli. Nunca foi do tipo, não cometi crime. Era literalmente redução de danos, tá? E aí tem essa notinha aqui da revista The Fofocas, mas tem essa informação aqui da Contigo.
Antônia Fontinelli diz que não recorreu contra a indenização de Clara Castanho. A youtuber Fontinelli diz que não recorreu contra a indenização de 50 mil, que foi a decisão que saiu agora. A defesa de Antônia Fontinelli esclareceu que não recorreu da decisão que determinou o pagamento de 50 mil. Segundo os advogados da apresentadora, a única apelação partiu do escritório jurídico que representa Clara, com o objetivo de aumentar a indenização para 100 mil reais, pedido que foi negado pelo tribunal. A defesa de Fontinelli apenas apresentou uma apelação adesiva, ou seja, uma resposta técnica ao recurso da outra parte, com a finalidade de manter a sentença original. Então ela tentou aí dar uma redução de danos de fato. A versão dos fatos foi divulgada após uma matéria do colunista Anselmo Góes no jornal Globo afirmar que Fontinelli teria recorrido para tentar diminuir o valor da indenização. Na prática foi isso, né, amigos? Ela tentou manter o mesmo valor. A equipe jurídica da apresentadora reagiu à publicação chamando de precisa e prejudicial. A notícia afirma que Antônia Fontinelli tentou recorrer da decisão de condenação por danos morais no valor de 50 mil, que não é verdade, destacou a nota enviada por seus representantes. Eles afirmaram ainda que o resultado da apelação foi favorável a Fontinelli, uma vez que o valor proposto por Clara Castanho não foi aceito. Eu dou até essa notícia, Sofia, para a gente dar o outro lado, tá? Esse aqui é o posicionamento oficial dos advogados da Antônia. E me chama muito a atenção nessa notícia toda a advogada da Clara Castanha, a Mayra Cota, e aí ela deu uma entrevista para o All News. Para a defesa, a jurista emitiu opiniões públicas sem ter acesso aos atos do processo, o que segundo eles, resultou em declarações indevidas sobre a conduta de Fontinelli. A equipe afirmou que pode tomar providências legais contra a Cota, deu opiniões que atingiram a honra de Antônia Fontinelli, sem ao menos ter tido cuidado de ter acesso aos autos. Por fim, a apresentadora considera que adotar medidas judiciais contra o jornal Globo e o colunista Anselmo Góes, que, segundo sua defesa, estariam praticando cobertura jornalística irresponsável e afetando a sua imagem de forma recorrente. A equipe jurídica estuda ações por danos morais decorrentes das reportagens veiculadas, que, segundo eles, são resultados de um jornalismo lesivo e irresponsável. Eu dei aqui as duas partes, e aí eu vou falar para vocês qual que foi a preocupação da Fontinelli nessa notícia. Tem esse corte desse podcast. E aí, Sofia, esquece o negócio da mulher ter sofrido abuso, esquece a informação de que a criança foi colocada para adoção. A principal preocupação da Fontinelli foi essa daqui. Peraí, deixa eu botar o som. Vamos lá. E a questão da Clara Castanho, cara, como é que tá essa parada? Porque eu vi que você falou muito isso, que eu fui a vilã da história sem ser. Mas é claro que eu não sou, tenho nada com isso. Eu sei, mas como é que tá essa situação? Eu nunca nem citei o nome dela por ser mulher e por respeitar. Nunca falei o nome dela, mas falou o que aconteceu. Respeitou pra caramba, né, Sofia? Super. E ó a preocupação dela. Entendeu? Mas acredito que foi o grande cancelamento que você sofreu, foi esse, não foi? Eu acho que atrapalhou na minha eleição. Eu acho que o caso do vazamento de dados privados de uma atriz que sofreu abuso físico e que teve que colocar uma criança para adoção, o principal efeito não foi nem... Ela podia ter dado a desculpa padrão dessa turma toda, né? Fui cancelada, estão inventando coisas. Não, atrapalhou a minha eleição. A preocupação da Fontinelli é a eleição, gente. Porque ela estava se lançando pelo bolsonarismo, aliás. Não sei se vocês lembram, ela entrevistou o Bolsonaro. Então é esse tipo de gente que está aí no mundo das celebridades, tá, gente? Tendo acesso, inclusive, a jornalista de fofoca. Tá preocupada com a eleição. No campo bolsonarista. Ser cancelada com os meus seguidores, com o meu canal, com as coisas, não. A turma barulhenta, né? A turma da lacração. Nós aqui, né, Sofia? A turma da lacração, eu e você, nosso chat aqui, ó. Beijo, Fontinelli. O fantástico da vida, né? Se junta para me fazer perder a eleição. Consegui. O Fantástico, o Meteoro Brasil e a turma da lacração se juntam para... Ela é muito pretensiosa, né, Sofia? Sinceramente, eu estava, tipo, ligando baldes. A questão é... por que vazaram essa história, gente? Não tinha motivo nenhum para vazar essa história. Motivo nenhum. Não é nem a curiosidade de celebridade.
É fazer pânico moral, você sabe disso, Pedro. É pânico moral. Esse pessoal da direita, eles vivem de pânico moral, de pegar problemas que não são problemas reais e Sim. transformá-los em problemas para vender a solução e lucrar politicamente em cima disso, enquanto usam os ganhos políticos que eles têm com isso para ferrar quem votou neles. É isso. Isso. E A também questão a é que no caso dela, falhou, que dela não conseguiu se eleger. Mas E eu acho que ela continua passou no... essa história também, que se tivesse colado bem pro lado dela, ela usaria isso politicamente. Aí eu sou obrigado a concordar com ela. Falhou mesmo. Porque não deu certo, né, fia? Guiro, agora me cancelar com os meus seguidores, no meu canal, no meu trabalho, não, isso não aconteceu, não. Mas você foi a primeira pessoa que falou dessa história? Eu fui a última pessoa que falou dessa história e nem dei o nome dela. Só que todo mundo já sabia de quem se tratava. E aí, em seguida, ela se apresentou dizendo que tinha sido ela e contando a história dela. Eu só sei que nessa história toda, a única coisa que me fez sofrer, até já chorei, né, por N motivos que eu não vou aqui falar, é a criança. Parece preocupada com a criança? Acho que não, né, gente? Quando ela fala esse negócio que ela foi a única pessoa que não falou o nome, é porque o Léo Dias deu o nome e ele falou: a minha fonte foi a Antônia Fontinelli. Então quem foi que contou primeiro? Quem foi a pessoa alvo do processo? Então é complicado isso aí, tá, gente? É complicado a gente tá mexendo com a vida das pessoas. O pessoal fala, mas é só uma fofoca, é um assunto Cara, isso secundário. Não destrói. é, não. Isso destrói a vida de uma mulher, né? Especialmente numa sociedade misógina como a nossa, isso destrói a vida, destrói a carreira. Sim. Sim. O pessoal fica falando, ai meu Deus, o cancelamento, o cancelamento. A maioria das pessoas que reclamam de cancelamento não vai passar por 1/3 do que a Clara Castanha passou. Sim. E outra, o que provavelmente essa criança vai passar, porque essa criança vai saber dessa história um dia. Eu já fiz muita reportagem de abuso de criança, tá, gente? Você tem que tomar um cuidado redobrado, as pessoas não podem saber. As pessoas não podem saber. Tem coisas que, assim, isso é uma questão, assim, no jornalismo a gente precisa tratar, gente, existe diferença, sim, entre o público e o privado. Não para esconder sujeira mal feita, assim, mas criança não pode ser submetida à pressão pública que uma celebridade tem. Se nem a gente aguenta direito, Sofia, imagina uma criança. Sim. Entendeu? Exatamente. Você podem ver vários casos de pessoas menores de idade que vão trabalhar com TV, que vão trabalhar com mídia, os influenciadores agora mirins, tá todo mundo com problema psicológico depois. Porque você não lida bem. Existe muita diferença entre o privado e o público. Entre o que é levado. E assim, o que essa mulher fez, e um jornalista também do calibre do Léo Dias, a gente não pode tirar ele dessa equação, não. Porque o Léo Dias foi o jornalista mais lido do Metrópolis e do UOL por muitos anos. E são pessoas que levaram essa história adiante. Foram as fontes iniciais. O Léo Dias ainda se safou. A Fontinelli foi responsável. Alguém tem que ser responsabilizado também, né, Sofia? Com certeza. E a Fontinelli está sendo. Eu não sei se ela vai apelar, porque isso ainda não foi em última instância, né? Eu não sei se ela vai tentar apelar ou se... Ela entrou com recurso, pelo menos é o que diz a defesa dela, em cima dessa multa, né? Agora vamos ver, tem outros tipos de recurso, também não sei se ela vai querer, porque disseram que ela teve problemas financeiros depois dessa tentativa de se eleger. Se ela vai tentar fazer algum tipo de acordo, acho difícil também, porque já estão rolando as condenações. Mas era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Isso é bem mais sério. Parece um negócio, é uma coisa de celebridades. Não, Não é. Envolve sigilo de saúde. Não pode fazer isso. É uma discussão sobre misoginia, é uma discussão sobre direitos reprodutivos e é uma discussão sobre jornalismo também. Por que o Léo Dias não foi processado? Pergunta o chat. Porque no processo, segundo o que me informaram, eu não tive acesso ao inteiro teor, ele atuou como testemunha da Carla. Ele mudou de lado. Ou seja, teve aí um acordo, né? Enfim, ficamos por aqui, Pedro.
Ficamos por aqui, Sophie. Limpei minha barra daquele outro corte que eu gravei. Que sim, ele fez uma boa entrevista do Bolsonaro, mas não presta muito, não. Não, não mesmo. Pessoal do chat, não saiam daí que a gente já volta a dar um tchauzinho pra vocês.